Olá, amigos. Aqui quem está falando é o Leverson Farias Lamonier Costa. Sou PhD em Física pela Unicamp e sou construtor da teoria econômica quântica. Essa teoria aqui, teoria econômica quântica, que está provando para o mundo que a economia está mal fundamentada desde a sua premissa maior, a lei da oferta e demanda, que economia, na verdade, toda a estabilidade econômica do preço e da moeda está justamente em alta inflação, com a baixa desinflação, com a baixa taxa de juros, onde a economia funciona da melhor forma. Mas também a teoria econômica quântica é tão poderosa que ela está explicando a origem do universo, o efeito de expansão, contração do universo. Ela está explicando corretamente, está nela o desacelerador de partícula Fermilab e o CERN, que eu vou explicar aqui para vocês sobre que lá no CERN eles conseguiram desacelerar a partícula a 1/10 da velocidade da luz. Sensacional. E a teoria econômica quântica, porque a força da gravidade, a força elétrica, esse gráfico, ele tá aguardando todas essas informações. Agora, por quê? Aqui que é importante dizer, por quê? Então, os aceleradores de partículas, como os desaceleradores de partículas, o Fermilab e o CERN, eles são anéis, são vários anéis para acelerar a partícula e desacelerar partículas. E essas partículas, elas estão sujeitas a forças. E nesse caso, essas forças... Passou um carro aqui. Passar o carro aqui. E essas forças que estão atuando, ela é 1 sobre x ao quadrado. Então, por quê? Então esse gráfico é a força da gravidade e força elétrica. Por isso que essa interação gravitacional da antimatéria, né, que está envolvida nesses laboratórios. É a atuação da força gravitacional da antimatéria, na partícula, não é isso? Então, justamente esse gráfico. Então, o que na verdade, você tem a teoria econômica quântica era uma teoria semiclássica, que era uma parte clássica e uma parte quântica. Clássica por causa desse gráfico, e quântica, por exemplo, uma luz aqui, ó, a intensidade da luz, ela cai por 1 sobre x ao quadrado. Porque esse gráfico também. Esse gráfico é a energia do vácuo também. E um laser é um fenômeno quântico. Então, só que o detalhe, porque a força da gravidade e a força elétrica são forças conservativas. Portanto, forças conservativas não dependem da trajetória que uma partícula traça para sair do ponto inicial e chegar no ponto final. Ele só depende do ponto inicial e do ponto final. Forças conservativas é essa, ela independe do tipo de trajetória que ela vai traçar para sair do ponto inicial e chegar no ponto final. Mas ela só depende do ponto inicial e do ponto final. Portanto, é o que? Isso aqui, ó. Aceleração e desaceleração. Esse sinal está onde? Está no centro do gráfico. Daqui para cá é o movimento acelerado, daqui para cá é o movimento desacelerado. Ou seja, a proporção de Galileu. 1, 3, 5, 7, 9. E aonde está esse sinal? Aqui na função x ao quadrado. 1 sobre x ao quadrado. Porque 1 sobre 1 ao quadrado é 1. 1 sobre 2 ao quadrado é 4. Mais 4 é o quê? 1 mais 3. 1 sobre 3 ao quadrado é 1 sobre 9. Mais 9 é o quê? 1 mais 3 mais 5. E assim por diante. Por isso que a teoria econômica quântica está reproduzindo com toda fidelidade os resultados nesses laboratórios, no CERN, que é o maior laboratório de acelerador de partículas do mundo, lá no Fermilab também, nos Estados Unidos. E aí tem um outro detalhe, porque aqui é a importância explicar isso aqui, porque essa função 1 sobre x ao quadrado, ela é uma somatória. 1 sobre 1 ao quadrado, mais 1 sobre 2 ao quadrado, mais 1 sobre 3 ao quadrado e assim por diante. Só que o que é x ao quadrado?
Como nós estamos falando de aceleradores de partícula, anéis, aceleradores que têm anéis, faz esse movimento circular, a partícula faz esse movimento circular, qual é a área do círculo? X ao quadrado. A área do círculo é x ao quadrado. É x ao quadrado. Não é? É πx ao quadrado. Então está aqui. Por isso que a teoria econômica quântica ela reproduz com fidelidade os resultados no CERN, esse experimento de desaceleração de antimatéria, o Tevatron no Fermilab, porque está justamente aqui, porque isso aqui no final ela é uma área também. A área do círculo é πr ao quadrado, justamente πx ao quadrado, aqui embaixo é a área do círculo. Então, cada somatória dessa função 1 sobre x ao quadrado, que é a força gravitacional, força elétrica, enfim, é o quê? É como que é o anel. É um anel. 1 sobre 1 ao quadrado é o anel menor. 1 sobre 2 ao quadrado já é o anel maior. 1 sobre 3 ao quadrado já é o outro anel maior. Simplesmente isso. Então, vamos supor, se você tem um anel que é menor, aí tem um outro que é maior, aí o terceiro já é um pouco menor, é justamente 1 mais 1 ao quadrado, mais 1 sobre 3 ao quadrado, mais 1 sobre 2 ao quadrado, é justamente isso. Que é a somatória dessa função. Então, como essa função é uma série infinita convergente, por isso que a partícula, num acelerador de partículas, sai de um ponto e chega no outro, porque é uma série infinita convergente, que vale π ao quadrado sobre 6, que é essa função. E aí você vê, ó, aqui é um anel, aqui é um anel, aqui é outro anel com um raio maior, aqui já é outro anel com outro raio maior. Cada ponto desse é um anel, com raios diferentes. E por isso que está reproduzindo esse, e por isso que você faz isso, ó, corpo em queda livre, aqui aceleração e aqui desaceleração, ou seja, a proporção de Galileu na área do círculo, dos anéis, dos grandes aceleradores de partícula e desacelerador de partícula. E aí o mais interessante, é por isso que é o exode na árvore da vida, o número 9. Porque aí eles vão desacelerar essa partícula lá no CERN, eu vi aqui no CERN, tem um resultado deles aqui, que eu estou indo direto aqui nesse negócio aqui, por exemplo, eles falam lá no CERN do antihidrogênio, que eles perceberam que, na verdade, o antihidrogênio faz é cair na Terra em vez de subir. Por quê? Porque a equação da energia do átomo de hidrogênio é menos 1 sobre x ao quadrado. Então, como é esse gráfico? Esse gráfico é assim. Ele é desse jeito. Por isso que aí você traça ó, o sinal, a proporção de Galileu é justamente isso daqui, ó. Uma aceleração de cima para baixo. É justamente isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Justamente isso. Então, porque é o gráfico da equação da energia do átomo de hidrogênio. Então ele está acelerando. Por isso que ele cai ao invés de subir. Mas aí eles falam aqui, por exemplo, que lá nesses resfriamentos, nesse desacelerador de antiprótons, no CERN, eles usam o quê? Fortes campos elétricos para retardar esses antiprótons. Espera aí, qual é a equação do campo elétrico? 1 sobre x ao quadrado também. 1 sobre x ao quadrado também é a equação do campo elétrico que eles usam para retardar esses antiprótons lá no experimento Alpha CERN na Suíça. Aí eles falam aqui, ó, a propagação da energia dos antiprótons e seu desvio de seu trajeto é reduzido por uma técnica conhecida como resfriamento. Os antiprótons são submetidos a vários ciclos de resfriamento e desaceleração. Então é justamente isso, entendeu? Então você vem fazendo aqui, ó. Daqui para cá é um movimento acelerado, mas daqui para cá é desacelerado. Porque é um par conjugado. Essa função com essa função, tá vendo? Menos e aqui mais, é um par conjugado. Eles estão trabalhando o tempo todo. Então você tem no primeiro momento uma aceleração, depois você tem um movimento desacelerado.
vários ciclos, porque é vários ciclos. Então você olhar para esse gráfico, são vários ciclos, vários anéis. Aqui um anel com raio diferente, aqui já é outro anel com outro raio e assim por diante. Basta você ver uma visão tridimensional. Entendeu? E aí eles conseguem desacelerar esses antiprótons a 1/10 da velocidade da luz, que é quanto? -9, que é -9. Porque, por exemplo, -1, ele é 90% de 1. A velocidade da luz, matematicamente, vale 1. O C vale 1. Então, -1 é 90% de 1. -2 é 80% de 1. -9 é o quê? 10%, 1/10. É 1/10 dessa velocidade. É o -9. Certo? Vamos chamar aqui de 10% dessa velocidade. Certo? Simplesmente isso. Mas por que o 9? Aí vai cair aí você fala, por que o 9? Você vê que o 9 está em jogo. É o exódio. O que é o 9? O que são os anéis? Dos aceleradores de partícula e desacelerador de partícula. Anéis são um ciclo. Terminou um ciclo, a partícula vem aqui, fez isso, ela roda aqui, faz isso, ela vem aqui, faz isso. O que é isso? Fim de um ciclo, começo de outro ciclo e vai. Aí terminou. Fiz esse ciclo, terminei ele. Aí eu vou, começo um ciclo, terminei. Começo um ciclo, terminei. Isso é o significado do número 9. O número 9 significa início de um ciclo e fim de outro ciclo. É a Sefirot Zod, da árvore da vida, responsável, ela significa os fundamentos. Justamente isso, porque os aceleradores de partículas, a gente está falando dos fundamentos da natureza, da construção dos fundamentos da natureza. Os aceleradores de partículas e desaceleradores de partículas. Por isso que é o número 9. Aí ele fala assim, ó, representa o alicerce sobre o qual o mundo foi construído. Que é a imaginação, a razão, essa razão que sempre existiu, essa razão universal. Então, justamente, o número 9 significa justamente isso. O final de um ciclo, começo de outro ciclo. Mas é assim que são os aceleradores de partículas e os desaceleradores de partícula. Entrei num anel, início de um ciclo. Terminei esse anel, começa um novo anel, lá no acelerador de partículas. Isso é o quê? O significado do número 9. É o exódio da árvore da vida, é o princípio criador. Justamente isso. Justamente isso daí. Vendo aqui meu celular. Olha, não é lindo? Olha que explicação linda. Olha que explicação linda. E é justamente isso. A árvore da vida, no meio, o exódio está no meio da árvore da vida. Que é os fundamentos, os alicerces da força vital divina, as ações do mundo. É a máquina da criação. Então, quando nós estamos estudando os aceleradores de partículas, que são vários anéis, ele é o exódio, porque cada anel daquele é o início de um ciclo e fim, né, é o fim de um ciclo e início de outro ciclo. Justamente isso. Fez isso. Igual olhar para cá, ó, tá vendo? Tá vendo aqui, ó, vários anéis? Olhar para cá, ó, vários anéis. Justamente isso. Isso é o significado do número 9. Só para você ver. Deixa eu ver que eu pego mais aqui o 9 aqui, só para a gente ver. Eu coloquei o significado dele assim. Ele significa justamente início de um ciclo, entendeu? Você viu o que eu fui capaz de mostrar para vocês? Então está justamente aqui, ó. Então, cada 1 sobre x ao quadrado como é uma somatória, que essa função ela é uma somatória, 1 sobre x ao quadrado é uma série infinita convergente, que converge para π ao quadrado sobre 6, como que cada termo dessa série é um anel lá no acelerador de partícula. No CERN, no Fermilab, no Tevatron, justamente isso. Onde que
x ao quadrado é a área desse ciclo, desse cada anel, é a área dos anéis. Do primeiro anel, do segundo anel, do terceiro anel. Então esse gráfico, ele é muito poderoso, ele guarda muitas informações. Por isso que a teoria do campo unificado é justamente ele. Ele fala de relatividade, é a segunda lei da termodinâmica, justamente isso, da temperatura. Ele é a teoria do campo unificado. Por isso que eles guardam aqui as informações da energia do ponto zero, que é a mesma equação, flutuações quânticas, o lançamento de dois dados. Nas flutuações quânticas tem a ver com efeitos aleatórios, então é lançamento de dois dados. Que no lançamento de dois dados, você vê lá, é uma sequência piramidal, 1, 3, 5, 7 e assim por diante. O efeito de Heisenberg, a incerteza de Heisenberg da energia, você vê aqui, o efeito Casimir, todos esses significados. Certo? E aqui, nessa parte, que depois eu vou falar no outro vídeo, no próximo vídeo, sobre o muon. Esse muon, ele é perfeito, ele está encaixando perfeitamente. Isso aqui, a teoria econômica quântica explica perfeitamente isso aqui. Essa partícula muon G2. O muon explica perfeitamente, está encaixando, os resultados estão encaixando perfeitamente com a teoria econômica quântica. Então isso prova que Deus, o Criador, ele é próspero. Então precisei mostrar para o mundo como o segredo da economia de verdade, mas por trás dessa economia, ela está revelando o segredo do universo. A origem do universo está nessa teoria, todo o segredo do laboratório de Fermilab, o CERN, os grandes laboratórios de aceleradores e desaceleradores de partículas fundamentais para estudar os fundamentos da natureza. O modelo padrão lá da física de partículas elementares. Obrigado.